Rodolfo Landim já deu a camisa 10 ao Arrascaeta antes aí de entregar o cargo de presidente do Flamengo. Da maneira errada, eu acho que ele fez a coisa certa. Afinal de contas, o uruguaio merece muito pela história que tem e pela qualidade que demonstra em campo. A honra de vestir a camisa imortalizada por esse que está aqui atrás, o Zico. Fato é que a gente vai fazer aqui uma análise de uma maneira como o Arrascaeta pode ser potencializado em 2025. Um camisa 10 que pode ter uma função um pouco diferente. Esse vídeo não é igual ao vídeo que eu publiquei ontem no canal do Mauro César Pereira. Ontem eu enviei para o Mauro ali e ele gentilmente publicou no seu canal uma análise a respeito do Arrascaeta ao longo do tempo e como o Flamengo o tem utilizado de certa forma mal. Assista a análise que eu publiquei no canal dele, que ela é complementar a essa aqui, que vai correlacionar alguns dados que estão naquela outra, né? Então chega de papo e vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, fazer essas análises dá um trabalhão, né? Eu acho que eu nem preciso falar isso pra vocês. Cada vídeo meu demora 5, 6 horas pra ficar pronto. Então eu queria te fazer um pedidinho. Deixa o like se você já for inscrito, porque isso vai me ajudar a ser recomendado para que outras pessoas como vocês possam conhecer o meu trabalho. Além disso, quem não for inscrito, e 30% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, eu peço que se inscrevam no canal, para que a gente consiga alcançar os 70 mil ainda esse ano, tá bom? Mas vamos falar de Arrasca. Uma das coisas que eu abordei lá no canal do Mauro é esses diferentes Arrascaetas. É mentira a gente imaginar que o Arrascaeta jogou sempre numa função exata no Flamengo, que ele foi sempre o 10, sem ser o 10, né, usando a 14. A grande verdade é que em 2019, por exemplo, ele jogava mais à esquerda do campo, assim como em 2020, como mostram as figuras à esquerda. A partir de 21, ele passa a ser mais centralizado e nos dois últimos anos, especialmente no último ano, ele passa a ser quase que um ponta de lança, um segundo atacante ali, entrando muito na área quando o Pedro dava espaço para isso. É fato que ele tem tido um certo declínio como um playmaker. O Arrascaeta hoje, em 2024, como mostra esse gráfico, ele passa a dar muito menos assistências para finalização e menos passes ali para o terço final do campo do que antigamente ele dava. Isso vai na esteira também de um time menos produtivo, como foi o time de 2024. Mas como playmaker, ele pode, lógico, cumprir um papel, mas o jogo cada vez mais intenso e ele cada vez menos hábil, ágil ali fisicamente, talvez tenha uma utilidade ainda maior em outra função que o Felipe gosta bem de usar. Vamos assistir o Felipe no Sub-20, o Sub-20 do Felipe jogando rapidinho. Esse aqui foi o jogo que o Flamengo foi eliminado pelo Fortaleza no Brasileirão. E o Flamengo sai jogando ali com uma saída com 4 homens e um tripé, né, de 3 homens na frente, um primeiro volante e 2 médios ali à frente desse primeiro volante, tá? A bola vai fazer essa progressão ali nessa segunda fase de construção e ela vai chegar pro Adriel. O Adriel é um atacante que joga pelo lado esquerdo. O Wallace, que é o camisa 9 do time, ele joga pelo lado direito. E esse cara que eu marquei de vermelho é o camisa 10 do time. O Guilherme, né, que jogou em camisa 10, já fez até gol, né, pelo Flamengo principal contra o Cuiabá na sua estreia. É um jogador muito promissor que o Felipe Luiz ama e utilizou ele em todos os jogos. Enquanto ele não tinha as estrelas, né, as celebridades do Sub-20, Lohan, Matheus Gonçalves, Chola, ele usava esse ataque. Esse era o ataque verdadeiramente titular do Sub-20. Adriel, o Guilherme centralizado saindo como um falso 9 e o Wallace saindo da direita para dentro como um 9. Tá? Então uma escalação até parecida com a escalação que o Bahia do Rogério Ceni começou essa temporada. Aqui a gente mostra esse time progredindo e vê o Guilherme baixando ali no meio de campo, junto aos médios,
para buscar jogo e atrair, enquanto o Wallace está espetado, aberto pelo lado direito. Notem como essa jogada vai ser finalizada, né? Ela sai ali do pé do primeiro volante, chega ao Wallace que cruza, e quem vai fazer é o Adriel, né? Do outro lado, ou seja, o atacante de um lado cruzando para o atacante do outro lado, enquanto o falso 9 também estava ali para completar. Esse outro lance, quem vai concluir é o próprio Guilherme, né? A bola vai passar ali pelo pé do meio de campo e ela vai acionar por dentro ali. E ali o Guilherme é acionado e já vai chapar no canto, né? Com a categoria que um 10 merece. Transportando isso para o time principal do Flamengo, sem o Pedro, né, que deve voltar no máximo para o Mundial, o Flamengo pode fazer um meio de campo dos meus sonhos, né, com Pulgar como esse primeiro homem e De La Cruz e Gerson alinhados ali. Isso potencializaria demais o uruguaio De La Cruz, tá? Que ficaria com menos obrigações defensivas, dividiria um pouco melhor essas obrigações defensivas e colocaria o Gerson mais na dele, né, do que jogando aberto. O Flamengo tem tantos pontas de qualidade. Alexandre e Wesley fariam os lados do campo, o Arrascaeta fazendo a função que era do Guilherme no sub-20 ali, do próprio Felipe Luiz, ou seja, um falso 9 ali jogando com a camisa 10, de Messi, né, o maior falso 9 da história. Bruno Henrique, que é um ponta matador, e é importante que tenha pontas matadores. E do outro lado, pode ser o Luiz Araújo, pode ser o Plata. Eu preferi o Plata por conta de características. Entre os pontas do Flamengo, o Plata ele não é o melhor, mas ele é o mais completo. Eu explico. Ele tem tanto capacidade de drible 1 contra 1 para jogar no entrelinhas, ele tem tanto força física para receber as bolas em profundidade, ele também tem uma criatividade e capacidade de jogar dentro do bloco defensivo adversário como um camisa 10 e também sabe jogar de costas como um 9. Então a gente já viu ele jogando em dupla de ataque, a gente já viu ele jogando como ponta, a gente já viu ele jogando camisa 10. Então acho que para uma escalação de falso 9, você precisa ter isso aí, né? Esse time sairia jogando com um 4+1 ali numa primeira fase, né, quando a bola tivesse numa primeira fase de construção. O time progredindo teria ali, igual aquele segundo lance que eu mostrei para vocês, né, o Arrascaeta baixando junto com o Plata ali variando por dentro, com o Wesley atacando a profundidade para não tirar essa característica dele, e as jogadas terminariam no normal 3-1-6, né, do Felipe Luiz, com o Pulgar baixando entre os zagueiros, o De La Cruz fazendo essa transição, ou ele ou o Gerson, e os 6 caras na frente, o Arrasca agora bem como um camisa 10, os 2 pontas fechando, claro que eles podem fechar alternadamente também, Alexandre e Wesley, um de cada lado ali, e o Gerson ou De La Cruz chegando ali como esse box to box, esse homem de força que vai de área a área. E isso só refletiria a importância pro todo que o Arrascaeta ainda tem em gols. Quando a gente olha esse gráfico aí, a gente vê que a linha vermelha mostra o número de gols que o time fez nas principais competições por ano, em média, e mostra que o Flamengo caiu muito na sua produção ofensiva em 2024. Mas a importância dos gols do Arrascaeta foi de 18% nessas competições. Esse número só é menor do que os 21% de 2019. Enquanto isso, a participação, a presença dele nos jogos foi só de 51%. Uma presença muito menor dos 70%, 74% que ele normalmente tem. Então, aproveitar melhor esse cara, mas entender que esse cara é decisivo. E ter ele mais perto do gol não vai ser nenhuma inovação, a gente já viu isso acontecendo com tantos camisas 10 ao longo do tempo pela história. O Messi é um exemplo, claro que não é um exemplo bom de se dar, que nós estamos falando de um extraterrestre, mas um exemplo que eu dei ontem no canal do Mauro César e falo de novo aqui, é o Francesco Totti, por exemplo, italiano histórico, jogador da Roma, né, que foi avançando ao longo da carreira e terminou basicamente até como um centroavante, muito mais como um centroavante do que como um falso 9, que é o que eu peço que o Arrasca seja, pelo menos nesse período enquanto o Pedro volta. Será que vai dar certo? Só o tempo dirá. Se o Felipe tentar, eu acho que ele pode tentar, se ele não receber reforços, tá bom? Então é isso, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal pra gente alcançar os 70 mil inscritos ainda em 2024, tá bom? Muito obrigado e eu fui!